Então, a vida financeira é organizada, a vida afetiva é organizada, a vida familiar é organizada, a dinâmica do trabalho é organizada. Normalmente uma pessoa serena, ela tem uma rotina que funciona muito bem para ela. Então ela tem uma hora para acordar, ela tem uma hora para comer, ela tem hora para dormir. Aí vocês vão dizer assim, pode, né, as pessoas que estão nos vendo pensar assim, nossa, que vida chata. Não. Não, porque também tem o tempo para o inesperado, também tem o tempo para a surpresa, também tem o tempo para a diversão. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui trouxemos, e a gente traz sempre histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Porque destino, não é um objetivo, e sim a coragem de se movimentar. E falando em liberdade, a gente vai dar continuidade a uma das forças do livro da Mara. São 13 forças, verdade? Então, quem está nos acompanhando aí desde o início, vai acompanhar hoje com a gente sobre serenidade. Uma pausa porque entra um negócio dramático aqui, ó, serenidade. Serenidade dramática já ficou um negócio tenso, né? E Mara, quando a gente fala de serenidade, eu lembro diretamente uma coisa que me liga às crianças. Sempre me liga a criança, serenidade. Serenidade? Bom, primeiro oi para todo mundo, seja de manhã, de tarde ou de noite. Eu não sei porque a gente foi falar de serenidade. Primeira coisa, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para a Mara. Já me veio assim, serenidade, criança, não sei porquê, me puxa mais pro lado, não faço lado simples, assim, um lado, não simples, um lado mais terno, sabe, afetivo da criança, assim, sempre me traz isso, essa palavra. E só para contextualizar quem está nos ouvindo, hoje estamos aqui no Duque Bill, e hoje a gente pediu bebidas e comidas diferentes, e aí vocês vão acompanhar aí, e, de novo, não sintam inveja. Venha até o local para poder experimentar. Gente, depois que eu comecei a gravar o Papo Nômade, eu já engordei 2 quilos. Então isso significa que é muito bom, entendeu? Muito bom. Muito mesmo. Então venham aqui, o lugar é gostoso, as coisas são muito gostosas mesmo. As meninas são uma gracinha para atender a gente. Mas sabe, Gui, eu não conecto diretamente serenidade com criança. Até porque às vezes a gente tem uma certa fantasia com o mundo interno das crianças, como se tudo dentro do mundo interno delas fosse lúcido, fosse não lúcido, calmo, fosse acomodado, e na verdade não é assim. Eles vivem as crises e os dramas e os dilemas que qualquer um de nós vive do jeitinho deles. E se tiverem um ambiente onde esses dramas, esses dilemas, essas crises sejam acolhidos e tudo, a gente pode viver isso com mais serenidade. Uhum. Então, a ideia de serenidade, quando eu coloquei no livro, é muito mais uma conquista, um estado de emocional, e é um estado emocional que pode se transformar num comportamento quase que cotidiano, mas é uma conquista e demanda realmente um certo trabalho. Não é fácil você se manter sereno diante de desafios, diante das nossas questões pessoais e das coisas que vêm de fora, nas nossas relações. No livro eu coloco uma coisa que eu acho que vale a gente, talvez pudéssemos começar por aí, o que não significa que precisemos fazer assim. Sim, claro. Que é a ideia de que a serenidade, ela é diretamente relacionada com a autenticidade. Uhum.
Então, se eu conquistei uma certa autenticidade na minha forma de viver a vida, de me relacionar comigo, com as pessoas e com as coisas da vida, quando os desafios vêm, eu encontro serenidade dentro de mim para passar por eles. E serenidade é bem aquela coisa, keep calm, é manter a calma diante da turbulência, para encontrar as soluções mais acertadas. E talvez esse seja o que a gente possa explorar muito, como adquirir esse estado e o que é uma decisão acertada. A primeira pergunta que eu ia fazer seria como você define, né, a serenidade no contexto da vida moderna? Eu não sei se eu precisaria definir só no contexto da vida moderna, né? Acho que em qualquer vida. Se eu pensar na pré-história, talvez Sim. caiba também. Só que as circunstâncias, os desafios é que são diferentes. Né? Para os desafios da vida moderna, serenidade é você olhar diante de tantas opções como nós temos. Nunca a humanidade viveu num tempo em que teve tantas opções, tantos caminhos possíveis, tantas escolhas possíveis. Então, isso por si só, esse fast food de possibilidades, de caminhos de vida, isso por si só já desassossega, né? Sim, deixa a gente atordoado, né? Porque eu estou sempre pensando que eu escolhi isso aqui, mas tem 15 mil outras coisas que eu podia ter escolhido. Será que eu fiz a escolha certa? Antigamente você tinha aquele ditado, né? A grama do vizinho é mais verde, mas você tinha lá uma opção de grama. Você tinha a tua e a do vizinho. Agora você tem a do condomínio inteiro. Do condomínio todo. Podemos pensar assim. E o condomínio não é pequeno. Essa é a questão. Então, por isso a serenidade é tão importante mesmo para você cultivar um estado de felicidade dentro. Porque eu vou realmente precisar escolher uma grama. E o que faz com que eu saiba que eu escolhi a grama certa? É o quão autêntica eu sou. Porque eu tenho 32 vizinhos, cada um com uma grama diferente. Brinca assim, se a gente for fazer lá um teste de aptidão, aí vai sair uma lista, né? Eu já fiz algumas vezes. Sai uma lista lá de 15, 20 opções. E aí você escolhe, mas qual opção que eu vou escolher? Todas elas me agradam, parece que todas combinam. E daí você faz uma escolha e você fica naquela, né? Fiz essa escolha, mas será que foi a escolha certa? E se eu tivesse feito outra coisa? Isso. Aí eu acho que entra naquela questão de a pessoa, quando entra numa faculdade, escolhe um curso, chega no meio do curso, abandona, entra em outro, porque depois conversa abandona. Com um colega que está fazendo outro curso que parece que é melhor, aí ele entra, mas não é melhor para o colega, mas para ele pode ser que não seja. É essa a ideia de autenticidade. Quanto mais eu sei de mim, quanto mais eu me conheço. Hoje eu posso abrir aqui Pode, fica à vontade. Eu postei uma podcast é teu, mano. Uma frase que eu gostei demais, eu postei no meu stories no Instagram. Podcast é da Mara, eu sou um mero coadjuvante aqui. Olha só que legal. Do que você postou hoje? Postei hoje no stories do meu Instagram. Diz assim: se estude. Quem não se lê acaba acreditando no que os outros escrevem. Eu olhei isso, falei, eu vou postar, porque primeiro cabe com o nosso tema de hoje, acho que faz um link muito bom, que é quanto mais eu sei de mim, mais serenamente eu tomo as minhas decisões e faço as minhas escolhas e me posiciono. Porque, gente, se vocês pegarem o cardápio do Rick, é um cardápio que tem muitos itens, muitos itens. E é bom que ele tem gravuras, né? Que você olha e fala assim, nossa, esse é interessante. É um cardápio com imagem. Com imagem. Né? Então, nós vivemos hoje um mundo totalmente de imagem. O que nós estamos fazendo aqui é uma conversa que tem imagem, não tem só o som. Né? Então, diante de tantas opções num cardápio, nem tudo me agrada, mas ali tem muitas coisas que eu diria, uau, isso aqui deve ser bem legal, eu vou gostar se eu escolher. Não é? Você fica mas naquela, eu vou precisar, e se eu pegar tudo? Ou pior do que isso, pegar tudo eu não vou conseguir, mas pior do que isso, eu pego uma coisa e fico com a cabeça em todas as outras coisas que eu não peguei. Esse é o ponto.
O que tira a calma interna é aonde vai a minha cabeça depois que eu fiz uma escolha, depois que eu me posicionei, depois que eu tomei uma decisão. Decisão tomada, escolha feita, posicionamento feito, acabou tudo mais. E só tem um caminho para eu poder fazer isso e me sentir bem. É me conhecendo. Porque eu escolhi lá um toast com ovinho mexido, né? Por quê? Eu não comi proteína ainda hoje de manhã, eu tenho aqui a gravação e hoje eu tenho um dia de agenda de trabalho que eu não vou ter tempo para almoçar. E aí vai direto, então... Entendeu? Eu não vou ter tempo para almoçar. Então, ovo mexido vai dar uma sustância. Vai me colocar num lugar que vai me dar um conforto durante o dia para eu poder comer alguma coisa, comer uma fruta no meio da tarde, mas comer alguma coisa no final do dia por volta das 6h30, 7 horas da noite. Então, tudo mais que tem ali no cardápio, muito embora me agrade muitas coisas, mas me conhecendo como eu me conheço, não seria uma escolha acertada eu escolher qualquer outra coisa ali. Entendi. Então isso dá uma calma, porque eu vou ver o Gui, apesar do Gui ter pedido uma coisa igual o meu, só que com bacon, mas se ele tivesse pedido outra coisa, tinha no cardápio um ice de café caramelo, que deve ser muito bom. Eu tomei isso na outra muito gravação bom. E é muito bom. Mas seria muito bom para um dia comum em que eu iria almoçar na hora do almoço. Aí é só um negocinho no meio da manhã, ia funcionar bem. Não, mas é bom, ele é gostoso. E da outra vez que eu pedi com leite gelado. Tá. Aí, uma dica, viu? É bom, é gostoso. Mas é sobre isso, mas é sobre eu entendi o ponto. Eu me conhecer, eu saber me ler. Para o dia de hoje, a escolha mais acertada para mim é o vinho mexido com pão com fermentação natural. Tá. E existe diferença entre serenidade e tranquilidade? Eu colocaria tudo no mesmo pacote, como se tiver uma outra nuance, mas eu nem veria uma coisa diferente da outra. Eu penso calma, serenidade, tranquilidade, como sinônimos da mesma experiência emocional de tomar decisões, fazer escolhas e se posicionar diante de situações desafiadoras. E diante de situações desafiadoras, como a gente lidar com o estresse sem perder a serenidade? Gui, eu tenho escutado muito, né? Tenho visto muito, mas muito mesmo no consultório as pessoas em estresse. E não teria muito como ser diferente o que a gente tem visto e vivido. Né? Nós estamos sendo bombardeados por muitas demandas e aí a serenidade vai entrar muito bem, porque saber dizer não é uma arte hoje em dia. Eu conheço poucas pessoas hoje em dia que sabem dizer não na hora certa e para a coisa certa. Acho que saber dizer não na hora certa para a coisa certa é um desafio assim grande. Tem que ter uma boa leitura do ambiente, da situação para conseguir. Então, é a coisa do momento, né? Então, calmamente eu analiso a situação aqui e digo sim para isso e não para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Então, o estresse ele é fruto do não saber dizer não. Eu vou colocando dentro do meu dia, dentro da minha semana, dentro do meu mês, dentro do meu fim de semana, dentro da minha vida, coisas e pessoas que não cabem. Entendi. Não cabem, porque não cabe todo mundo. Assim, nesse ponto, né, de aprender a dizer não, a serenidade, a pessoa já nasce com isso ou ela consegue aprender? Não, eu não sei se tem alguém que nasce sereno, por isso eu falei, eu não conecto serenidade com infância. Não tem, tipo, aquelas crianças que nascem bem zen? Então... Vou trazer uma criança que eu acho muito zen, que você conhece, é o Murilo. Ah, mas o Murilo vive estresse interno, é só olhar para ele. E eu conheço ele o suficiente para... Ele tem uma autocobrança muito grande. Mas seria de um ponto para cá, por exemplo? Tipo assim... Como assim de um ponto para cá? Digamos assim, a partir de uma certa idade que já está na escola, aí começa aquele bombardeio de
de informação, de coisa, autocobrança, aquela formatação da escola? No caso dele, eu acho que é uma coisa dele. É? Nossa, eu acho ele tão tranquilinho, tão sereno. Eu acho que ele sabe fazer... Ele analisa as coisas. Ele sabe fazer escolhas. Ele sabe fazer escolhas. Então, eu vejo que ele olha o ambiente, ele analisa, ele pensa para poder tomar uma decisão. Então. Até mesmo para falar. Assim. Mas a pressão interna é grande dentro dele, porque ele quer sempre acertar. Então ele tem lá os momentozinhos de estresse dele também. Então, assim, é possível uma pessoa visualmente passar essa impressão de ser serena, mas por dentro tá um turbilhão de... Super tranquilo disso acontecer. O que seria uma pessoa, tipo, sei lá, um equilíbrio? Aquela pessoa que ela é toda espalhafatosa ao se ver, mas às vezes por dentro ela é bem tranquila, porque ela coloca tudo pra fora. Gente, é assim, ó, o que o Gui tá querendo, o que ele tá me apertando aqui, rosqueando, e eu tô, né, deslizando, é pra dar uma receita de bolo, né? É isso que ele quer aqui agora. Não sei, então tá chegando. Olha, chegou o meu. Dobrou o bacon, o que tava no meu foi pro seu, tá? A Mara não quis com bacon e eu pedi, falei, muito pega o dela então, joga pro meu. Então o meu veio double bacon. Obrigada. Ovo mexido, hoje escolhemos um pão com ovo mexido e bacon. E tá com uma cara ótima. O cheiro tá maravilhoso. A carinha vocês vão ver, mas o cheiro, eu preciso falar dele. O cheiro tá muito bom. Tem uma pimentinha do rio em cima. Tá super bom. Muito bom mesmo. E agora então eu vou tomar café, o Gui tá fazendo água. isso. Ele tá me apertando aqui para poder dar uma receita de bolo. Eu quero saber, tipo assim, se às vezes a gente olha a pessoa muito agitada, muito não sei o que, a gente olha e fala, sei lá, talvez essa pessoa não é calma, não é serena, mas às vezes internamente ela é. Então. Porque ela coloca meio que tudo pra fora. E às vezes você vê a outra pessoa que ela é quietinha, calminha, você fala, nossa, é serena, mas às vezes dentro dela tá lá tudo explodindo, tá um vulcão ali prestes a entrar em erupção. E é por isso que não tem uma receita de bolo, entendeu, Gui? Porque tem gente que é assim, espalhafatoso e tá tenso por dentro. Tem gente que é sereno e tá sereno mesmo. Ó. A polícia tá... Sim. Passou aqui virando aqui o carro da polícia. Passou virando atrás de alguém com uma certa motivação, né? Tem uma motivação ali. Não passou sereno. Não. Não mesmo. Mas eu acho que a gente tem pistas. Eu acho que nisso eu posso ajudar. Uma pessoa serena deixa sinais. Ela deixa sinais? Deixa. Ela deixa sinais. Então podemos... Então não tem uma receita de bolo. Não. Mas tem uma listinha de percepção. Mas tem sinais. Tá? Não tem receita de bolo. Então, a forma como você vai encontrar serenidade provavelmente é bem diferente da forma como eu vou encontrar. Por exemplo, você está com o pezinho torcido porque foi fazer pezinho, que ele deve calçar 42, isso é um jeito delicado de falar com uma pessoa que a gente gosta, né? Eu fui treinar ontem e eu treinar Muay Thai e caí e torci o pé. Só para contextualizar o pessoal. Aí pode ser que para você fazer uma luta é um caminho que você encontra de se tranquilizar depois de um dia de trabalho, por exemplo. Tá? Então, fazendo a luta, você vai adquirindo um autocontrole, porque as lutas dão isso pra gente mesmo, né? Um estado interno de autocontrole. Você tem que dominar emoções quando você está aprendendo a lutar. A arte da luta é uma arte de controle de emoções. Você tem que ler todo um cenário para ter o golpe certo, na hora certa, na intensidade certa, a hora certa de se defender, do jeito certo. Então, a luta serve muito para a gente olhar para isso. Então, de repente, você encontra na luta um caminho de desenvolver serenidade. Eu gosto muito de artes marciais, muito, acho incrível. E eu comecei a fazer arte marcial muito novinha. Comecei a fazer Kung Fu, eu tinha 11 anos de idade. E paralelo a isso eu joguei vôlei, né? Então, fui atleta de vôlei. E a arte marcial me ensinou a ter um autocontrole
muito grande jogando vôlei, porque o esporte coletivo, ele é provocativo, o time de lá fica te provocando Sim. o tempo todo. E na arte marcial, você, pelo menos eu, aprendi como é que eu não me incomodo com o outro, né? O esporte, assim, igual o vôlei, né? Você falou, eu já joguei também vôlei. A gente brinca, né? Brincava, né? Na época que você ganha o jogo quando você consegue entrar na mente do adversário. Então, muitas vezes, a gente ficava naquelas provocações para realmente tirar a paz, tirar a serenidade do time adversário, para ele errar o passe, errar não sei o quê. Então, a pressão era mais... Não era nem muito no jogo em si, a gente fazia mais uma pressão psicológica. Que é igualzinho na vida. Na vida, para poder fazer isso, o pra poder excesso ganhar. de demanda fica o tempo todo tirando a gente do nosso... tentando tirar a gente do nosso eixo. Uhum. Né? Então, sinais de uma pessoa serena. De um modo geral, uma pessoa serena, a vida dela é organizada. E a vida dela é organizada em quê? No maior número de itens possível. O maior número de itens possível. Então, a vida financeira é organizada, a vida afetiva é organizada, a vida familiar é organizada, a dinâmica do trabalho é organizada. Normalmente, uma pessoa serena, ela tem uma rotina que funciona muito bem para ela. Então, ela tem uma hora para acordar, ela tem uma hora para comer, ela tem hora para dormir. Aí vocês vão dizer assim, pode, né, as pessoas que estão nos vendo pensar assim, nossa, que vida chata. Não. Não, porque também tem o tempo para o inesperado, também tem o tempo para a surpresa, também tem o tempo para a diversão. Entendi. E quando eu encontro uma rotina que é boa para mim, eu estou dando sinais de que eu me conheço. Eu estou dando sinais para o outro de que eu sei de mim. Então, se eu adoeço pouco, eu estou dando sinais de que eu me conheço. E nesse ponto, como que a serenidade interfere nos relacionamentos interpessoais? Que aí, se sendo uma pessoa mais serena, mais calma, você vai ter um bom convívio? Sim, vai ser mais gostoso conviver com você, né? E as escolhas que uma pessoa serena faz de convivência mais íntima, normalmente são escolhas que promovem para as relações um ambiente harmônico. Que, se não me engano, é a próxima força. Eu acho que é a força da harmonia. Acho que é. Eu Se não deixei é a o livrinho próxima, aqui, é a outra. o pessoal poder ver. Não, harmonia daqui 3. Tá. Contentamento e gratidão. Depois vem a harmonia. Então, a serenidade é a partir da conquista interna da serenidade, que vem do autoconhecimento, que eu posso organizar a minha vida, ter uma rotina de vida que faz bem para mim. E se fizer bem para mim, naturalmente vai fazer bem para as pessoas que estão no meu entorno. Naturalmente. Não tem jeito. E, tipo assim, quais os sinais que indicam que a pessoa está perdendo a serenidade e como resgatar ela? Hoje ele está, né? Mais uma receita de bolo e eu vou dizer, vocês verão os sinais. Né? Sabe aquela pessoa que a vida está uma bagunça? Uhum. Não sou eu. Não sei. Que está tudo desorganizado, ou tem muito mais itens da vida desorganizados do que itens organizados. Responde para mim, qualquer um que estiver nos escutando, como é possível manter a serenidade se as coisas da sua rotina que dão um suporte para a vida Tá desorganizado. Tá, aí do outro lado, a pessoa que vai estar lá do outro lado, ela vai perguntar assim pra você, Mara. Mas a gente vive em meio à sociedade, né? Em meio a lidando com pessoas. Às vezes eu tô ali na boa vontade de organizar a minha vida, mas aí eu preciso da boa vontade do coleguinha do outro lado. Às vezes é no meu trabalho, que o coleguinha do trabalho não tá querendo ser sereno. E se eu disser para você que você não precisa do outro para que a sua vida fique organizada? É a sua vida, né, Gui? Não, sim, é minha vida, mas digamos assim, vamos organizar
tô com um conflito no trabalho. Então vamos organizar a parte do trabalho. Aí você trabalha lá, vamos pôr num grupo onde você lidera mais 5 pessoas. E aí tem lá, dessas 5, tem 2 que resolveram se juntar e querendo bagunçar o parquinho. E aí você fica ali naquele cabo de guerra. Resolve um problema aqui, aí tem outro ali, não sei o quê. Então aí às vezes você não consegue ter aquele total controle e equilíbrio e ser sereno no trabalho. Ser sereno não é ter controle sobre tudo, isso não é serenidade. Mas é colocar as coisas, tipo assim, para funcionar bem. Isso. Né? E quando do lado de fora eu não tenho esse controle, autonomia para fazer as coisas funcionarem bem, eu ainda assim tenho autonomia para fazer as coisas funcionarem bem dentro de mim, né? Então isso seria uma aceitação? Aceita que não dá? Algumas vezes sim. Ah, tá. Então aí tipo assim, para eu me manter serena, eu sei que no meu trabalho eu consigo fazer até aqui. E o que eu não consigo fazer porque depende de outra pessoa, tudo bem, eu aceito. Eu aceitar comigo mesmo e falar, é aquilo. A pessoa pode me entregar isso, então não vou exigir mais. E é por isso que no comecinho eu falei que a serenidade é uma conquista de um estado interno de calma para lidar com situações desafiadoras que vêm da minha relação comigo, da minha relação com o mundo e da minha relação com as outras pessoas. E muitas vezes essa situação, essa experiência interna de calma é ter calma para entender que eu não posso fazer nada agora. Eu não posso fazer nada agora. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, está tumultuado, vamos deixar aqui, uma hora a poeira vai assentar. Tem algumas situações, Gui, que é só deixar a poeira assentar. Porque aí depois você tem alguma coisa que você possa fazer. Dá tempo ao tempo. Em algumas situações, sim. Em outras que depende de mim. Depende de mim tomar uma decisão se eu quero permanecer no trabalho ou não. Depende de mim tomar uma decisão se eu vou colocar minha atividade física logo nas primeiras horas da manhã, ou se eu vou colocar no fim do dia, ou se eu vou colocar na hora do almoço. Depende de mim escolher se para equilibrar a minha energia vital, eu vou fazer uma arte marcial, vou fazer yoga. O quê? Ixi, a luz, né? Acho que caiu a luz, não? Não, é a luz nossa. É bateria? É só mal contato. Eu achei que fosse a luz aqui, não, mas aqui dentro continua tendo luz. Osmar. Osmar é Gente, contato? demos uma pausa aqui que tivemos um problema com o Osmar. Osmar contato aqui na luz. E eu tô morrendo de rir aqui porque eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida. A pessoa nessa idade não ouviu isso ainda. Osmar contato? No Osmar contato nunca. Coisa de quinta série. E aí deu tempo da Mara poder saborear um pouquinho o lanche dela. Eu mesmo, é uma tô delícia. quase no meio. Quer que eu faça a pergunta? Tô esperando, serenamente. E você ia dar continuidade na fala. Qual o papel da autocompaixão e da empatia na construção da serenidade? Nossa, meu Deus, ele sentou à noite em casa ontem e ficou lá. Eu falei pra você que já li esse livro aí umas Qual duas, o papel três da vezes. autocompaixão e da empatia? Empatia. Então, Qual o vamos papel lá. da autocompaixão e da empatia na construção da serenidade? Com isso nós vamos fazer o seguinte. Eu vou te responder essa pergunta entendendo que nós vamos avançar 2 valores do livro que a gente ainda não viu, que é a compaixão e a empatia. Então, assim, a autocompaixão, né, é um sentimento de acolhimento comigo, de entendimento das minhas fragilidades e de aceitação delas. Isso é autocompaixão. Então vamos olhar o valor anterior, que foi a vulnerabilidade, né? Sim. Então a autocompaixão... Vulnerabilidade 1 e 2. Vai ter o cardzinho aqui em cima, pra vocês assistirem. Então vamos pensar. Eu reconheço as minhas vulnerabilidades, acolho, não me julgo,
e cuido de mim. Isso é autocompaixão. Isso que eu ia falar. Dou escuta para mim. Então, olha para você ver que lindo isso. Quando eu faço isso, fatalmente eu vou me conhecer um pouquinho mais, não vou? Fatalmente. Sim, quando você para se observar, não é? ver o que aconteceu com você, você se conhece um pouco mais. Fatalmente, se eu me ponho no colo, compassivamente, não é passar a mão na minha cabeça, mas compassivamente eu me ponho no colo e digo, tá bom, Mara, vem cá. Você tá triste, você tá com medo, você tá frustrada, né? Você teve uma perda significativa, então você está num desamparo. Quando a gente tem uma perda muito forte, a gente fica num estado de desamparo. Então vem cá, eu vou te acolher. Isso é autocompaixão. Eu não vou te julgar, vou te acolher. Quando eu faço isso, eu conheço uma porção de coisas minhas ao fazer isso. No consultório, você tem visto que as pessoas têm feito isso? Gui, eu vejo assim, quem procura psicoterapia está procurando fazer isso. Está procurando caminhos de encontrar serenidade. Por quê? Porque está procurando caminhos de se conhecer melhor, de ser mais autêntico, de desenvolver sacralidade com a vida, de confiar mais na vida. Tá? Ninguém procura terapia que não seja para ser um pouco mais feliz do que era antes. Esse é o ponto da psicoterapia. Hoje de manhã, aqui a gente pode falar de outras pessoas que têm podcasts? Podemos, claro. Eu nunca sei o que pode, né? Não, tudo. Só não pode bater no amiguinho. Tá bom. Hoje de manhã eu estava, enquanto tomava banho, me vestia para vir para cá, eu estava ouvindo um podcast onde a Andréa Vermont foi a convidada desse podcast. A Andréa Vermont é uma psicanalista que hoje está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Ela traz uma psicanálise numa linguagem muito simples e tudo. É uma pessoa que eu admiro pelo trabalho que tem feito. E ela falou uma coisa, a pessoa o entrevistador... Olha, voou um ovo aqui, gente. Voou um pedaço de ovo. Tem uma asa de galinha, uma pena de galinha voando aqui. Atenção, atenção. Parece making offzinho. O entrevistador, assim como você, né, que é o âncora do podcast, perguntou para ela se ela achava que todo mundo deveria fazer psicoterapia. E aí ela começou a rir. E ela riu tão espontânea, foi tão gostoso. Eu estava debaixo do chuveiro, eu ria junto, porque eu falei, nossa, que espontaneidade dela, né, de fazer isso. E aí ela falou assim, mas é claro, a pessoa pode ficar sem comprar sapato novo, sem comprar roupa nova, mas sem psicoterapia não pode. Mas é que ainda não existe esse estigma de que psicoterapia é só para louco? Hoje não mais. Não, hoje não mais. Hoje são raras as pessoas que pensam assim, e são pessoas de uma geração... Eu vou te falar que eu era essa pessoa preconceituosa, mas, até ao ponto de que eu sentei uma vez com a Mari e fui conversar. Aí eu olhei e falei, caramba, como eu era, tipo, tonto. Então, de ter esse preconceito. Mas aí porque que é você fica assim, nisso? Eu vou lá pagar para uma pessoa me ouvir. Pois é, mas essa pessoa que a gente está pagando para te ouvir, essa pessoa, ela precisou construir dentro dela um espaço interno de muito autoconhecimento. Né? Assim, eu faço terapia, não paro de fazer a vida toda, desde quando eu comecei a fazer psicologia. Então, isso é uma obrigatoriedade para mim, não é que ninguém me obrigue, né? Eu preciso do lugar para eu falar de mim, das minhas coisas, das minhas dores, das minhas fragilidades. Sim. Que é diferente de quando eu sento com um amigo para conversar. É outro caminho. Porque o que é um psicoterapeuta? O psicoterapeuta é alguém que tem uma visão de helicóptero, né? Aquela visão que olha por cima. E ele pode te fazer perguntas que vão te ajudar a abrir caminhos que você sozinho e que um amigo também não vai te ajudar a fazer. Por quê? Porque não pode? Não, poder pode, mas é que de um modo geral não vai ajudar. A relação é outra. Não está preparado, não tem essa base. Mas o que isso tem a ver com a serenidade? Né? Não estou aqui para fazer propaganda de psicoterapia. A questão é muito simples.
Se eu tenho alguém junto comigo que tenha empatia, e aí entra a segunda parte da tua pergunta, um psicoterapeuta, um psicanalista, ou um terapeuta, seja lá de que abordagem for, ele aprendeu a importância da empatia. Ele aprendeu a importância de olhar o outro tentando vestir a pele do outro. Entendi. Entendeu? Então ele se coloca no lugar, ele consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Não integralmente, porque isso ninguém consegue. Mas sem Sem a mesma julgamento. intensidade de emoção que a outra pessoa está sentindo. Exatamente. Sem nenhuma intensidade de emoção, na verdade. Né? Então O ideal é bem que... racional. Não é racional. Não. Quando eu digo intensidade de emoção, não é que a gente é frio e imparcial, isso é tudo mentira. Eu já chorei em sessão junto com o cliente, já... Tudo mentira isso, porque tem pessoas ali envolvidas. São duas pessoas, mas sem a emoção que a pessoa está vivendo. Então eu sei o que é a dor do abandono e ouvindo a tua história eu imagino ou chego o mais próximo possível de como é a dor do abandono que você sente, mas eu não sinto essa dor. Sim. Então é só por eu não sentir desse jeito você consegue ajudar a outra pessoa. Eu tenho condições de fazer perguntas que te acalmem um pouco e que te ajude a encontrar um espaço dentro de você de serenidade para lidar com esse desamparo, com esse luto, com essa frustração, com o desemprego que dá um medo danado, com um monte de coisas que são da vida. Você acaba ajudando a pessoa a ter uma autocompaixão ali, naquele momento. Porque eu desenvolvi empatia por ela. Sem empatia a gente não ajuda ninguém a fazer nada. Sim. E atualmente, né, a gente vive aí num ambiente, num mundo que está tudo bagunçado, né? A gente vê muita falta de empatia, muita falta de olhar pro próximo, me ajudar e tudo mais, igual você falou no podcast de vulnerabilidade, que a pessoa às vezes não consegue olhar ali pro necessidade de fome das pessoas do seu próprio bairro, da sua própria cidade, né? Não consegue olhar pro coleguinha ali do lado, no meio disso. Entrando na parte de empatia, né? E aí, acho que essa questão de serenidade. Eu gosto de ir para a parte prática mesmo. Então, sou muito prático. O que a gente pode ir fazendo para ir exercitando, tipo, ir criando isso dentro? Tipo, a começar pela empatia, ser um pouquinho mais sereno. As pequenas coisas, não vamos entrar na parte, por exemplo, do estresse. Ah, não, então, senão é muito radical. Para mim, o primeiro passo para a gente desenvolver serenidade é investir no autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Porque quanto melhor eu me conheço, mais recurso eu desenvolvo para dar acolhida para mim em momentos em que eu tenho decisões difíceis de tomar, que eu tenho posicionamentos que são algumas vezes duros, que eu preciso tomar, algumas vezes eu tenho que fazer escolhas que vão demandar de mim um estado interno de muito equilíbrio, mas para isso eu preciso me conhecer. Tá. E aí no autoconhecimento? Por onde a gente poderia começar no autoconhecimento? Poderia começar do tipo olhar para o estado atual em si, tipo, eu vou parar agora 5 minutinhos e ver como eu estou me sentindo e observar isso. Tá. Ou eu posso ir para uma leitura sobre autoconhecimento, livrinhos, tal, de bolso, outras coisas que eu penso na pessoa que ela não sabe por onde começar. Boa, ótima, linda pergunta, boa mesmo. Por onde eu começaria se eu não tivesse a menor ideia de por onde começar? Eu vou responder assim, tá? Se eu não tivesse a menor ideia de por onde começar, eu começaria por onde está doendo muito. Já direto para onde está doendo muito? Eu começaria por aí. Eu começaria me perguntando, por que está doendo tanto isso aqui? O que tem aqui dentro? Não porque fulano fez isso, não.
É, porque a pessoa vai falar assim, tá doendo aqui porque Não. o Dogão fez um negócio pra mim, Não. chutou meu pé torcido. Tá bom, o Dogão fez isso, o Gui fez aquilo, Agora tá doendo. o presidente da República Começar fez aquilo outro. é. Tudo bem, mas por que doeu assim em mim? Ele fez isso, mas por que doeu assim em mim? Por que tinha espaço para isso doer desse jeito em mim? Então, eu começaria, tipo assim, tem alguma coisa na sua vida que não tá boa, por exemplo. Sei lá, a vida afetiva não tá boa. Por que minha vida afetiva não tá boa? O que tem aqui em mim, que eu tenho a síndrome do dedo podre, que eu só chego perto de gente, eu escuto isso toda hora. Né? Ou, por que eu não consigo encontrar ninguém? O que tem aqui dentro de mim que está me impedindo? Porque tudo é dentro, primeiro. Tudo. Não, mas é porque é o problema do plano econômico. Não, é tudo dentro. Porque dentro desse mesmo plano econômico tem pessoas que estão funcionando. Que estão bem. Estão funcionando. Ou que estão lidando com o não funcionar de uma forma mais equilibrada, sem se desesperar, por exemplo. Sim. Tem pessoas que vivem o desemprego com uma calma, que você fala assim, cara, que coisa linda. E não é acomodação, é calma. Bom, tá bom, ok. Então deixa eu ver agora o que eu quero para minha vida. Já veem as situações como oportunidades. Então, aí é um outro sinal de serenidade. É aquela pessoa que teve um terremoto na vida dela e ela para e diz, isso é uma oportunidade. Como é que eu vou fazer diferente daqui para frente diante dessa oportunidade que eu tenho? Isso é muita serenidade. Então eu investiria, se eu fosse começar hoje a investir no meu autoconhecimento, eu olharia na minha vida o que não está bom. E procuraria ajuda de alguém que isso na vida está bom. Se não quer procurar um terapeuta, procura ajuda de alguém que isso que na minha vida não está bom, na vida do outro está bom. Tá, aí vou puxar lá pro lado da pessoa pessimista que gosta de ver o lado da não oportunidade, né? Gosta de ver o lado do desespero. Aí vamos supor que ela vai olhar, tipo, pra uma pessoa que tem um trabalho e ela não tá trabalhando. Ela vai falar assim, mas aquela pessoa fica naquele trabalho, mas olha o tanto de sapo que ela engole. Então, para eu ficar na posição, chegar na posição que ela tá, eu tenho que engolir esse monte de sapo também, não vou me submeter a isso. Olha a outra pessoa ali. Tem um relacionamento que eu gostaria de ter, mas também é passada para trás o tempo todo. Não vou me submeter a isso. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Para algumas pessoas, viver aquela experiência no trabalho não tem o impacto que teria para mim, por exemplo. Então, se eu me conheço, eu sei, isso aqui eu não posso viver. É por isso que a gente não deve não pode dizer... ver, mas aí então a pessoa também não pode ficar reclamando. O Gui... Porque se ela fala assim, boa fala sua, boa. Eu queria ter aquela posição, mas aí a pessoa tem a posição que eu queria ter, mas ela teve que engolir um monte de sapo. Isso eu não vou fazer. Mas aí também fica reclamando de que não quer abrir mão de algumas coisas. Então vamos lá. Então temos um outro sinal. Foi muito bom você ter falado isso. Eu vou ser bem chata agora. Polêmica pra caramba agora. Sai de perto de quem reclama. Não fica perto de quem reclama. Mantenha uma distância saudável de quem reclama. Porque quem reclama não quer solucionar nada. Quem reclama quer tumultuar. Isso que eu falo. Só quer ficar fazendo bagunça. Quer tumultuar. Então, tem baixo nível de autoconhecimento. Quem reclama tem baixo nível de autoconhecimento. Porque a energia que eu gasto reclamando, eu deveria investir procurando uma alternativa para uma situação que não está boa para mim. E aí vai ficar para vocês aí. Se você olhem à sua volta, ver quem são as pessoas que ficam reclamando demais. Se você não conseguir achar, talvez seja você. Dá uma olhada. Se não achar a pessoa que reclama bastante, que é chato, não sei o quê, talvez seja você que fica reclamando o tempo todo. As pessoas que se reclamam muito e que se vitimizam, que tudo é porque ninguém ajuda, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. A vitimização e a reclamação são ladrões de energia. A pessoa está roubando energia sua.
É possível a pessoa ela ter um autoconhecimento bem legal, assim, tipo, elevado, e mesmo assim ela se encontrar em situações nesse sentido, Tipo, de reclamar da vida e não sei o que, isso significa que ela tá meio que perdendo, vamos pôr, ela sabe, ela conseguiu encontrar serenidade, né, internamente. Mas em determinadas situações da vida, ela começa, tipo, a reclamar ou desacreditar e tudo mais. Isso significa uma falta de autoconhecimento ou simplesmente que ela, naquele momento de relapso, ela perdeu a serenidade? qualquer um de nós pode ter e perder qualquer coisa que Porque é conquistou. difícil manter aquele controle. Qualquer um de nós pode ter e perder qualquer coisa que conquistou. Isso desde as coisas materiais até as coisas espirituais. Passando pelas mentais, pelas físicas. Você tem músculos, certo? Se você ficar 6 meses sem fazer musculação, você vai perder. Tá. Não precisa 6 meses, hein? Não, bem menos. Né? Então tá, então não precisa ficar com aquele medo, tipo, eu consegui. Ai, nossa, mas eu vou perder. Eu tenho uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim para dar na mesma situação, tá? A notícia muito boa é tudo aquilo que eu perdi eu posso reconquistar. E tudo aquilo que eu não tenho, eu posso conquistar. A notícia muito ruim é tudo aquilo que eu tenho eu posso perder. Entendi. Ou seja, a gente não tem garantia de nada na vida, né? Os antigos templários, que era uma ordem cristã da Idade Média, e já entrando um pouquinho na pós-Idade Média, eles diziam uma coisa que depois virou jargão de todas as religiões, né? Eles diziam que nós, seres humanos, temos 2 coisas para fazer, né? E eles diziam, ora e labora. Ora e labora. Labora do verbo laborar, de trabalhar, né? Ou seja, mantenha-se em estado vigilante de oração, e aí não tem nada a ver com religião, mas mantenha-se observante de você, né? E conectado com alguma coisa superior a você. E trabalha. Porque entre esse ora e labora, tudo pode acontecer e você vai precisar estar preparado para se movimentar, independente do que acontecer. Porque a questão da serenidade é exatamente isso, a conquista. Por que é um pré-requisito de felicidade? Porque eu não tenho controle sobre o que pode acontecer. Sim. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos aqui, está gostoso, a gente está conversando, mas há minutos atrás passou uma viatura da polícia que fez essa curva aqui, que nem uma louca, aqui atrás de... Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Mara, já teve algum momento na sua vida que você passou por uma turbulência, um momento assim, de desajuste bem grande, mas que você conseguiu manter a serenidade? E como que você conseguiu fazer isso? Então, lógico, tive, né? Tive momentos na minha vida em que parecia que o chão tinha aberto, que eu tinha caído, e que por um tempo eu me vi perdida e que depois eu recuperei o eixo e fui reordenando o caminho. Eu posso pontuar de memória, assim, 3 situações muito desafiadoras da minha vida, que eu falei, putz, agora, para onde eu vou? Primeiro, quem sou eu? Porque essa é a primeira pergunta. Quem sou eu na fila do pão? E depois, tá bom, aí você acha quem é você, tá bom, agora eu sei quem eu sou de novo. Né? Agora, sabendo quem eu sou de novo, para onde eu vou? Para onde eu vou agora? Porque para onde eu ia antes não existe mais. Sim. Não tem mais esse lugar. Esse lugar é impossível. Para lá não tem como voltar. E esse é um ponto, gente, que eu acho que é muito importante. As coisas, quando terminam, elas terminam. Não dá para voltar. Ah, mas eu voltei com meu marido, eu voltei com meu namorado. Não, não voltou. Não consegue voltar para aquele ponto, não né? existe volta. Na vida não tem retrocesso. A vida é sempre adiante.
E adiante eu vou ter que encontrar uma nova pessoa para colocar nesse lugar. Eu vou ter que me achar e me posicionar diferente do que eu já me posicionei. Eu não me lembro agora se foi o Saramago, um videozinho, até tem nas redes sociais aí que circula, um meme, né? Acabou viralizando. Que ele fala da saudade. Ele fala da saudade em relação ao tempo, né? Que viajando, que eu não me lembro exatamente ou como é que eram as frases, né, do vídeo, mas eu lembro do contexto. Vou pôr aqui, hipoteticamente, que você está indo viajar daqui para Belo Horizonte. E no meio do caminho tem lá a Casa da Pamonha. E aí quando você está no meio do caminho, você vê lá, Casa da Pamonha a 5 km. Você fala, nossa, uma pamonha agora, quentinha, né? Nossa, que delícia. Aí você para e pede uma pamonha. E aí você come aquela pamonha. E aquela pamonha deliciosa. Encaixou perfeito com aquele momento. E aí você vai embora com aquela sensação e aquela saudade da pamonha, aquela memória. Numa próxima viagem, você vai para uma próxima viagem para BH de novo, aí você lembra, pô, no meio do caminho tem a Casa da Pamonha. Vou comer aquela pamonha gostosa daquele jeito, não sei o quê. Nunca mais. Quando você volta lá, não é a mesma coisa. Nunca mais. Quando você vai comer aquela pamonha, não bateu, parece que não tava legal. Não, até pode ser gostosa, mas não é igual àquela pamonha. Mas não é igual àquela outra. Então ele fala que, tipo assim, se você quer ir a algum lugar tentando reviver aquilo que você viveu da primeira vez ou daquele momento específico, não faça isso. Porque você vai voltar lá e aquele tempo não tá mais lá. Não existe mais. Aquele tempo já foi. Ele só vai ficar existe a memória dentro de você. Aí ele fala para não fazer isso. E quando eu ouvi isso, eu lembrei que tipo, isso é para tudo. Igual você falou, você terminou um relacionamento, vou voltar. Você volta achando que você vai reviver aquilo que você começou, aquilo lá do início, aquelas borboletas no estômago e tal, mas aquele tempo já passou. Aquilo já foi. Às vezes você até fica num trabalho, num relacionamento, numa amizade, não sei o que, tentando resgatar aquele momento, aquele tempo, mas aquele tempo não existe mais. Se você volta para qualquer coisa esperando resgatar o que já foi, é frustração na certa. Mas você pode voltar para um trabalho que você já esteve, voltar para um relacionamento, voltar num lugar onde tem uma pamonha, pensando que eu vou comer a pamonha hoje. Eu vou voltar para essa relação, mas como nós vamos construir essa relação daqui para frente? Uhum. Eu vou voltar para aquele trabalho, mas como eu vou me posicionar como eu sou hoje nesse trabalho que não vai ser do mesmo jeito. Sim. Vai ser diferente. Ressignificar, né? Você, tipo assim, até pode voltar pro lugar, mas não com a pretensão de reviver aquilo que já passou, mas sim para viver novos momentos, novas coisas. É isso mesmo. E Mara, é isso, gente. Antes de fechar, eu tenho uma curiosidade. Vai. Você falou de que você sempre tá ali, né? Se cuidando e tudo mais. Acho que uma vez eu perguntei isso pra você. Se você ia em algum psicólogo. Vou. Vai? Eu não vou, né? Eu faço online, mas eu faço. Aí, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Vai ficar a brincadeira. O melhor psicólogo é aquele que o psicólogo vai, que aí o psicólogo que vai, ele vai em outros também, e assim. Quem que é o pai? Se tudo der certo, é assim que tem que ser. É? Se tudo der certo, eu espero. Vou até perguntar pro meu terapeuta se ele está fazendo terapia. Com quem ele vai? Não com quem. Isso não, tipo assim, ele não vai. Me interessa. Se ele for, não, o que ele vai é o saber... que... Eu não vou mudar de terapeuta para o terapeuta que ele vai só porque o terapeuta que ele vai pode ser melhor do que ele como terapeuta. Não, porque se ele faz terapia pro teu terapeuta, aí quem é o pai de todo mundo? Não existe isso, né? Eu acho que isso é uma pergunta bem boa, porque não tem o que é o melhor, né? Não existe isso. Tem aquele que cabe para você, né? Então, o meu terapeuta, eu já passei por vários terapeutas. É um ajudando o outro. O meu terapeuta hoje é o melhor terapeuta para mim. Né? Por quê? Porque é com este terapeuta hoje que eu trabalho coisas que eu não trabalhei com nenhum outro. Se esse vai ser o último terapeuta da minha vida, não sei. Entendi. Não sei. Não sei.
o terapeuta a primeira terapeuta que eu fiz terapia, se eu morasse no mesmo lugar que ela e ela ainda estivesse viva, porque ela já morreu, provavelmente eu estaria fazendo terapia com ela. Com ela ainda. Porque na época ela tinha 78 anos, só tinha um rim. Ela era chefe da cadeira de psicanálise da universidade e era uma pessoa incrível. E eu tive a oportunidade de fazer terapia com ela por 3 anos. Depois disso ela morreu. E é provável que eu tivesse ficado com ela até hoje, se ela estivesse viva. Tamanha era a habilidade que ela tinha, isso se ela não perdesse essa habilidade comigo, tamanha era a habilidade que ela tinha de fazer perguntas que me deixavam sem resposta e que eu tinha que ir embora para casa e passar a semana procurando uma resposta para aquilo. Não é. A melhor terapia é aquela que consegue o objetivo ali em 15 minutos de consulta ou aquela que você sai com um monte de dúvidas? A melhor terapia é aquela que te tira do lugar de segurança e que te tira da tua zona de conforto. Essa é a melhor terapia. E isso pode levar 15 minutos na sessão, pode levar uma sessão inteira. Mas o melhor terapeuta é aquele que tira você da sua zona de conforto. Que põe em você dúvidas sobre as suas certezas. Porque certeza é paralisia. Eu não vivo sem tal pessoa. Isso é uma certeza? Você tem certeza que você não vive mesmo? Eu escuto isso no consultório e falo, como assim você não vive sem essa pessoa? É sério isso mesmo? Não vive? E como era antes dessa pessoa existir na sua vida? As perguntas da Maré são muito boas, assim. E o mais legal, quando eu fazia acompanhamento, por ter isso, a cara que você faz e a seriedade que você pergunta, faz a gente olhar e falar assim, caramba, peraí. Pra vocês verem, gente, eu não sou uma terapeuta que tem cara de quadro na parede, como dizem que terapeuta tem que ter cara de quadro na parede, não é o meu caso. Cara de paisagismo. Não sou eu. Não, a Mara não é não. Eu gosto da Mara porque a Mara, ela é cirúrgica. Ela pega o bisturi, vai ali no teu machucadinho e fala, olha aqui, ó. Não quer olhar pra isso? Ó, tá aqui, ó. Tá doendo, é pra você olhar. Eu tive bons professores que fizeram isso comigo, Gui. Essa pessoa que tá aqui já passou por muitas cirurgias e passa por cirurgia quase toda semana. Mas é bom. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente termina, né, esse bate-papo, eu um pouco mais sereno do que quando eu comecei. Eu gosto bastante. Depois que a gente grava, eu vejo várias e várias vezes os podcasts e depois de postado eu ainda assisto os podcasts, porque isso sempre me faz relembrar, né, das coisas. E para vocês que ficaram conosco aí até esse final, eu peço que vocês comentem, deixem aí um comentário do que vocês acharam. Se tem alguma coisa dentro de vocês aí que incomoda, que faz com que vocês não consigam achar essa serenidade, né, interna. E se tiver alguma dúvida, sugestão, até mesmo uma história, eu vou começar a pedir pro pessoal se sentir à vontade, né, contar alguma história, ou no direct, no Instagram, ou no YouTube e tal. Manda a história de vocês, quem sabe a gente coloca aqui, a gente conversa sobre essa história, sem falar o nome de ninguém, tá bom? Que eu acho isso bem legal. Acho bem válido vocês aí do outro lado participarem. Eu queria agradecer muito ao espaço aqui, ao Duck Bill, por essa parceria, esse lanche maravilhoso, né? Que a gente sempre come aqui, as delícias que tem aqui no Cairaba. Agradecer ao Dogão e a você, Mara. Eu estou aqui, serena e calma, agradecendo. Delícia, delícia é tudo. Vocês estão aí do lado de lá, as meninas que estão aqui, as coisas gostosas que eles preparam. Na verdade, a vida é boa demais, né? Boa demais, com todos os desafios dela. Como diz o nosso amigo Aldão, esse joguinho aqui, ele é desafiador e legal. Mas pena que a gente só tem uma vida, então ao invés de 5, igual tem na maioria dos jogos.
Independente do que a gente acredita, essa vida aqui, a gente não repete ela. É isso aí. Gente, muito obrigado, tá bom? E até o próximo Papo Nômade. Um beijo.